misericórdia essa noite. Louvado seja Deus. É motivo de muita alegria mesmo hoje, estar aqui na frente para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que Ele me incapacitou a fazer. Porque nós não somos nada, igreja. Nós não somos nada sem a misericórdia do nosso Deus. Eu glorifico e exalto e engrandeço o nome desse Deus todos os dias, pela sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. A palavra que o Senhor me deu, Ele não me deu ela esta noite, Ele não me deu ela essa semana, Ele não me deu ela esse mês. Ele me deu essa palavra no dia que eu falei com Ele e disse: Pai, qual a tua palavra, qual a mensagem que eu vou trazer para a tua igreja no primeiro dia que eu tiver essa oportunidade de pregar? Ele disse: leva Gideões. Leva lá no Juízes 6, Gideões. E eu fiquei sem entender o porquê que o nosso Deus queria falar através dessa mensagem. Mas hoje, quando eu cheguei dentro da igreja, que eu olhei para a igreja, eu entendi completamente. Porque até eu pensei assim: sabiam que eu ia pregar, pastor? Eu fiquei pensando, será que estavam sabendo que era eu essa noite? A fama do irmão rancoroso já rolou, já passou adiante. Mas, igreja, a palavra ela não vem do profeta. A palavra ela não vem do servo, a palavra ela vem do Senhor. A palavra ela sempre vem do altar do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Desde já, eu já agradeço a minha oportunidade, porque eu tenho certeza que aqui na igreja tem gente mais capacitada do que eu para estar aqui essa noite. Tem presbíteros, tem missionários, tem evangelistas mais capacitados do que eu para estar ministrando essa palavra, mas pela infinita misericórdia do Senhor aqui estou. E eu agradeço. A palavra se encontra em Juízes, capítulo 6, em diante, igreja. Do primeiro versículo em diante. Eu confesso para a igreja que, mesmo já tendo pregado, dado lugar ao Espírito Santo a ministrar em vários ministérios, assembleias, Deus é amor e muitos ministérios por aí afora, mas sempre dá aquele friozinho na barriga. E no dia que esse friozinho da tua barriga acabar, desce. Desce porque o teu ego está elevado, porque o teu eu subiu à tua cabeça. Mas eu tenho uma mania, igreja, de independente da mensagem, sempre tem uma palavra antes dela. Ela se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 em diante, que diz: o pregador procurou palavras agradáveis, mas o que está escrito é retidão. São palavras de verdade. Igreja, desde o momento que eu aceitei esse Senhor Jesus na minha vida, eu nunca quis fazer a minha vontade, eu nunca quis fazer o meu eu. Por saber de onde o Espírito Santo de Deus me tirou, do tráfico da favela lá de São Paulo, e me fez um servo, sou imensamente grato ao meu Deus. E nunca vou trazer uma mensagem para massagear o ego de ninguém. Nunca vou trazer uma mensagem que venha elevar o ego de ninguém. Porque a palavra do nosso Deus, ela é verdade. Ela transforma, ela liberta, mas quando é preciso, ela também bate. Quando é preciso, igreja, ela machuca. Sabe quando ela machuca, igreja? É quando você tem certeza que aquela palavra está falando com você. Você pede perdão ao teu Deus naquele momento. Naquele momentinho ali você está pedindo perdão ao Senhor e dizendo: Pai, me perdoa. A palavra está doendo. A palavra está me batendo porque eu sei que eu estou errado. Quando nós estamos errados, a palavra bate, igreja.
Porque a palavra do nosso Deus, ela também diz que o Senhor, Ele exorta aquele quem Ele ama. E que se Ele está exortando é porque Ele ama cada um de nós. Eu glorifico e exalto o nome do nosso Deus. Eu vou ler alguns versículos, porque eu não tenho costume, igreja, de ler simplesmente um versículo, porque eu acredito assim que a pessoa que lê um versículo isolado de uma mensagem, ele transmite ela da maneira que ele quer. Ele transmite ela da maneira que ele entende, da maneira que ele acha certo. A palavra do nosso Deus, ela fala por si próprio. Eu não preciso estar dizendo, a palavra me disse, porque se está escrito, eu tenho que ter a certeza, a conclusão que aconteceu. É o nosso Deus que está falando. E na palavra dessa noite, em Juízes capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Vamos pular para o versículo 11, igreja. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezritas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Glórias a Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrar a Israel da mão dos midianitas. Porém, não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Mais uma vez, igreja, nós vamos ouvir falar em Gideão. Mais uma vez nós vamos falar, porque eu tenho certeza que todos nós já ouvimos pregações em cima de Gideões de várias maneiras possíveis. Mas o Senhor, Ele tem a sua forma de trabalhar. O nosso Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar em cada ocasião. Talvez hoje aqui tenha uma só pessoa que precise ouvir essa palavra. E talvez tenha cada um de nós. Eu glorifico e exalto o nome do nosso Deus pelas suas maravilhas. Já entrando na palavra, igreja, eu vou olhar pelos olhos da fé e peço que a igreja vamos fazer o mesmo. Vamos imaginar Gideão. Nós vamos imaginar Gideão malhando trigo no lagar. Aquele jovem, ele não tinha nada. Aquele jovem, ele estava passando 7 anos de tribulações, dificuldade, tormenta, perseguições. Aquele jovem tinha 7 anos que tentava se esconder dos midianitas. E ele foi malhar o trigo no lagar. Nessa primeira mensagem, igreja, a gente consegue entender a mensagem do nosso Deus falando com cada um de nós. Porque quando Gideão está malhando o trigo no lagar, nós sabemos que ele está fazendo das suas poucas forças, das suas fraquezas, forças. Porque o lagar, ele não é lugar de se malhar trigo. O lagar é um lugar fechado. O lagar é um lugar pequeno. O lagar é um lugar que tem ferramentas para espremer vinhos ou azeitonas. Mas ele estava malhando trigo no lagar. Então a gente já consegue ver a perseverança de Gideão.
Ele não estava simplesmente como os outros, se escondendo em caverna, porque nós vamos ver um pouco mais à frente, que a palavra nos ensina, nos diz, que durante aquele período foram feitas cavernas para que ele se escondesse dos midianitas. Só que Gideão não estava daquela maneira. Sabe por que Gideão não estava se escondendo dentro de cavernas e cova como os demais? Pelo mesmo motivo que vocês estão aqui essa noite. Porque vocês poderiam estar na frente de uma televisão. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa dentro da tua casa. Vocês poderiam estar cuidando dos seus afazeres. Mas vocês decidiram, hoje eu vou adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Ele tem algo para mim essa noite. Foi simplesmente por isso, igreja, que Gideão foi malhar o trigo no lagar. Ele não quis se sentir frustrado como o resto de Israel. Ele não quis se sentir abandonado. Se nós olharmos pelos olhos carnais, nós mesmos poderíamos dizer que o nosso Deus tinha nos abandonado. Porque aquele homem estava há 7 anos. Há 7 anos ele semeava, os midianitas vinham e acabavam com tudo. Na minha e na tua vida não é diferente, igreja. Pois chega momentos que nós pensamos, nós até venhamos acreditar que o nosso Deus se esqueceu de nós. Eu tenho certeza que isso já passou na tua mente, porque já passou na minha mente. Nós chegamos a esse momento, onde olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para frente, olhamos para trás, pensamos em retroceder, em dizer, o nosso Deus, Ele não está mais olhando para mim. O nosso Deus, Ele me esqueceu. Quando nós vimos a nossa mãe em cima de uma cama de UTI, onde os médicos disseram para ela não tem mais solução, para ela não tem mais jeito, nós olhamos e dissemos, Pai, por que me abandonaste? Gideão tinha razão para pensar dessa maneira, mas ele não pensou. Ele até duvidou. No momento que o anjo chegou a falar com ele, ele até duvidou. Porque ele sabia os 7 anos. O que ele tinha passado em 7 anos? Ele semeava. Os midianitas vinham e passavam por cima, levava tudo. A palavra nos ensina, igreja, que eles vinham de tal maneira que os seus cavalos, homens e camelos eram incontáveis. Na minha e na tua vida não é diferente. Quando o problema vem, ele não vem só um. Ele não vem só uma coisinha que a gente diz, eu vou resolver isso. Quando ele vem de uma vez. Ele vem de uma maneira que a gente acredita que não vai conseguir resolver. Eu acredito, igreja, que muitos de vocês nessa noite vieram com o intuito do Espírito Santo de Deus dizer, hoje eu estou entrando na tua causa. Hoje eu estou estou respondendo às tuas orações. Tu oraste a mim toda a campanha das 7 quinta-feira, mas hoje eu vou te responder, para que tu saibas que eu ainda sou Deus na tua vida. O nosso Deus essa noite, igreja, veio falar para mim e para ti, que pode até os medianitas ter se levantado, mas Ele nessa noite está enviando um anjo até a minha casa. Nessa noite, Ele está enviando um anjo até a tua casa, para que tu saibas que o Deus de Israel, Ele ainda é na tua vida. Glorificado seja o nosso Deus. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele é tudo. Naquele momento, Gideão começou até mesmo a se rebaixar e dizer, como pode, Senhor? A minha casa ela é a menor de Manassés. E eu sou o menor da minha casa. Como pode? Não tem condições de eu livrar o povo de Israel. Por muitas vezes eu e você já pensou da mesma maneira. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Eu vou me colocar como exemplo, igreja. Eu tinha vontade de comprar um carro. Quando eu via algum dos meus colegas comprar um carro, eu dizia, comprar é fácil, o difícil é pagar. E eu pegava aquilo para mim. Comprar é fácil, o difícil é pagar. Uma certa feita no outro ministério, uma irmã perguntou assim para mim, aquele carro que está lá fora é teu? Eu digo, não. Ela disse, pois eu vi, eu estou com a chave.
Eu digo, não, o meu é aquele outro velhinho que está lá parado. Ela dizia, mas eu vi você com a chave dele. E aí o João começou a falar que nós ia comprar um carro vermelho. O meu carro vai ser vermelho, pai. O senhor já tem um azul, agora o meu carro vai ser vermelho. E aí no momento que nós fomos na concessionária, eu coloquei a minha fé em ação. Eu coloquei a minha fé em ação porque eu não estava trabalhando. Eu coloquei a minha fé em ação porque eu estava na última parcela do seguro. Eu ia começar a trabalhar. Mas quando eu vi, nós fomos lá, procuramos um carro, eu digo, tem um Gol assim, tal. O rapaz disse, não, desse jeito não tem. Mas tem aquele ali, ó. Quando ele me mostrou o carro vermelho, eu digo, é aquele. Eu digo, então o carro é aquele, abençoado. Aí ele disse, só me presta a sua habilitação. Eu entreguei a habilitação para ele, ele mexeu e disse, está aprovado. Então, igreja, o que eu quero dizer com isso essa noite? Que os nossos sonhos, eles podem até ser impossível para nós, mas para o Deus que nós servimos, ele é possível. E nessa noite, o nosso Deus está dizendo, aquilo que tu acha impossível, eu estou fazendo possível para tu saber que eu sou Deus de Israel na tua vida. O nosso Deus, igreja, ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele é o mesmo Deus que interrompeu o rio Jordão para que o seu povo passasse em seco. O nosso Deus, ele não mudou e nem vai mudar. Mas nessa noite ele me enviou aqui para dizer para a igreja, foi que o seu Filho Jesus Cristo está voltando. A mensagem, igreja, pode até ser de Gideão, mas o que o Senhor mandou dizer para a igreja foi, o meu Filho Jesus Cristo está voltando. Tu não pensas que a promessa que eu fiz ficaria em vão. Porque Jesus Cristo, antes dele ser crucificado, ele disse, eu voltarei. Sempre que eu vou contar outra história aqui, igreja, que sempre que eu estou assim meio balançando, estou pensando assim, olhar para trás, estou pensando em parar, o Senhor me faz compor um hino para me lembrar de onde Ele me tirou e o que Ele já me prometeu. Ele me fez compor um hino que ele diz mais ou menos assim, ó. Jesus nos avisou que Ele voltaria. Jesus nos avisou que inocente ninguém seria. Que nós nos preparasse para aquele dia que Ele voltaria, que Ele voltaria. Às portas Ele está pedindo para entrar. Não feche o teu coração, pois Cristo é a salvação. Veio a este mundo e foi crucificado. Cuspiram e bateram no meu Senhor Jesus. Até as suas vestes eles arrancaram e lançaram sorte para saber de quem seria. Olhando para o céu, o Senhor nos confirmou que sua bondade nunca terminaria. Porque olhando para o céu ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Veio a este mundo e foi crucificado. Cuspiram e bateram no meu Senhor Jesus. Até as suas vestes eles arrancaram e lançaram sorte para saber de quem seria. Olhando para o céu, o Senhor nos confirmou que sua bondade nunca terminaria. Essa bondade do nosso Deus, igreja, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai se terminar. Porque naquele momento que o Senhor enviou seu anjo até Gideão, ele estava dizendo para Gideão naquela noite, Gideão, eu sou contigo. O teu pai levantou o altar de Baal, mas eu sou na tua vida. Derruba o altar de Baal que o teu pai levantou e tu saberás que existe Deus em Israel. O nosso Deus essa noite, igreja, está dizendo que para que o nosso Deus venha trabalhar nas nossas vidas, para que Ele venha entrar nas nossas vidas e fazer a diferença, nós precisamos derrubar o altar de Baal que ainda está dentro da nossa casa. Nós precisamos derrubar o altar de Baal que ainda existe dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas. Que altar é esse, irmão?
Eu estou todos os dias na presença, buscando o meu Deus. Que altar é esse? Igreja, tem um altar de Baal na vida de cada um de nós, que todos os dias nos tenta parar. Ele chama espírito de ignorância. O espírito de ignorância é um altar de Baal que enquanto o crente não derrubar, para levantar um altar ao Deus de Israel, esse altar vai prevalecer na vida do cristão. Tem muitos cristãos, igreja, que hoje está dentro da igreja, amanhã está fora por causa desse altar. O espírito de ignorância. Tem muitos de nós que hoje está congregando, amanhã não está mais, por causa do altar de Baal que ainda está sobre a sua vida. Mas se nós formos meditar na palavra, o nosso Deus ordena a Gideão que derrube o altar de Baal. Ele ainda diz assim, ele é do teu pai, vai lá e derruba. Gideão ficou com medo. Gideão temeu. Sabe o que está acontecendo nas vidas dos cristãos de hoje em dia? Nós estamos temendo. Nós estamos tendo medo de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos ordenando. Sabe por quê, igreja? Eu vou contar outra historinha para que a igreja possa refletir. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela é cristã, ela é da Assembleia, está todo dia dentro da igreja, mas ela não é casada, simplesmente porque se casar vai perder a aposentadoria. Sabe o que eu quero dizer com isso, igreja? Que tem muita coisa que nos prende nesse mundo, que tem muita coisa que nos prende porque nós temos medo. Tem muitos de nós que dizem, eu não posso, eu vivo 10 anos com minha esposa, eu não posso largar ela, eu não posso separar dela, mesmo eu sabendo que eu estou errado, mesmo eu sabendo que eu estou em pecado, porque a palavra me diz que eu só devo casar uma vez, eu só caso novamente se a minha esposa morrer, se meu esposo morrer, mas eu sei que eu estou em pecado, mas eu não posso largar minha esposa, eu não posso. O medo está conduzindo muitos cristãos ao inferno, porque quando você deixa de obedecer a palavra, você está sujeito a queimar no fogo do inferno. Tem muitos e muitos de nós aí, subindo em altares, igreja, e pregando o que ele acredita. Tem muitos e muitos de nós subindo em altar, antes de subir para uma pregação, ele passou o dia todinho diante de um computador, diante de um celular, vendo vídeo de internet, para vir trazer uma pregação. O meu Deus disse, o meu Deus fala, que para aqueles que usa a palavra erroneamente, o fogo do inferno está garantido. Igreja, o nosso Deus deve ser glorificado. Ele disse que ele não divide a sua glória com ninguém. Se não vier dos altos céus, não vem de Deus. Se não vier do trono do nosso Deus, não tem como receber, não tem como sentir a presença do Espírito Santo. Não tem como sentir a presença do Espírito Santo se a palavra não vem do altar de Deus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Eu tinha mania de dizer, igreja, que eu não vou pedir. Eu não vou pedir ninguém para glorificar. Porque a palavra me ensina que da boca só sai o que o coração está cheio. Se tu não abre a tua boca para glorificar e exaltar o nome do Pai, é porque o teu coração está vazio. Nunca gostei de pedir, glorifica a igreja, glorifica o nome do Senhor. O coração tem que vir do coração. Adoração, exaltação, tem que vir do coração. Tem que vir da alma, igreja. Derruba o altar de Baal, Gideão. Ele temeu, ele foi derrubar, mas derrubou à noite. E naquele momento, antes de derrubar o altar de Baal, Gideão levantou um altar ao Senhor. No momento que ele sentiu que ali era o anjo de Deus, ele levantou um altar do Senhor. Nós temos que entender uma coisa, igreja. O altar do nosso Deus, ele não é levantado em qualquer lugar.
O altar do nosso Deus, ele não pode ser levantado em qualquer lugar. Porque se a gente vê essa mensagem, Gideão, ele levantou um altar ao Senhor. Quando ele viu que era o anjo do Senhor, a partir do momento que ele tocou o cajado sobre aquele alimento e o fogo comeu ele. Ele viu que era o anjo do Senhor. Ele levantou um altar. Só que mais na frente, um pouquinho, o Senhor ordena a ele que derrube o altar de Baal, corte aquele bosque e no pico, no lugar mais alto, ele levante um altar ao Deus de Israel. O altar do nosso Deus, ele deve ser levantado num lugar próprio para ele. Não pense, igreja. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que diz assim, ó, eu passo a semana todinha em casa, eu estou orando em casa, eu estou fazendo, acontecendo em casa, mas o lugar de adoração é aqui, ó. O lugar de adoração é aqui, na casa do Pai. Não adianta você dizer que está no seu trabalho, igreja. Eu estou no meu trabalho, mas eu estou em pensamento, orando, louvando, exaltando o nome do Senhor, e vou passar um mês sem ir na igreja. Você vai caindo aos poucos. Você vai enfraquecendo aos poucos. Esses dias eu estava conversando com Deus, e Ele falava para mim assim, filho, não tem como permanecer na minha presença sem se alimentar de mim. Não pensa porque você toca um violão, glória a Deus. Não pensa porque você toca uma guitarra. Não pensa porque você toca uma bateria. Você tem a minha presença. Porque para ter a minha presença, tem que se alimentar de mim. Para sentir a minha presença, tem que se alimentar de mim. O nosso Deus, igreja, eu vou falar mais uma vez, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu não gosto de subir em altares, igreja, porque altar é lugar de sacrifício. E o maior sacrifício já foi feito por mim e por ti. E a palavra do nosso Deus diz, lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, que na casa do papai não deve ter altar, não deve ter degraus elevados. Por quê? Porque todos nós aqui somos iguais. Independente de nós estarmos aqui ou estarmos aí, somos todos iguais diante dos olhos do Pai. A palavra do nosso Deus, igreja, ela tem que ser vivida. Ela não tem que ser somente pregada. Não adianta eu pregar e não viver. A palavra do nosso Deus, ela tem que ser vivida no nosso cotidiano. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida, ela tem que ser vista em mim, lá dentro do meu trabalho. Ela tem que ser vista em mim, sem que eu abra minha boca lá no meio da rua. Ela não tem que ser vista em mim somente dentro da igreja ou em cima do altar. Eu tenho que ser, por obrigação, o sal da terra e a luz do mundo. Eu não preciso enganar a mim mesmo. Eu não preciso botar um terno bonitinho, uma gravata, subir no altar e dizer que eu sou o santo, onde o papai está vendo tudo. O papai, ele vê o coração, ele vê o profundo, o oculto e o escondido. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É o que diz a palavra, então nós temos que ser. Igreja do nosso Deus. A palavra do papai também fala lá no livro de Êxodo, através de Moisés, que nós temos que ser diferente de todo o povo da terra. É de todo o povo da terra. Não é só de um, não é só do católico, nem do macumbeiro, nem de pai de santo. Nós temos que ser diferente de todo o povo da terra. Como assim nós vamos ser diferente de todo o povo da terra? Quando nós tivermos o brilho do Espírito Santo. Quando nós andarmos sobre a calçada e os endemoniados caírem lá. É assim, igreja, que o povo de Deus tem que ser a diferença. O povo de Deus, eles eram reconhecidos nos tempos antigos. Não era como os cristãos. Eles eram conhecidos por bater de frente com o erro dos cristãos. Sempre que eu prego, igreja, e não vai ser hoje diferente,
Eu não venho pregar evangelho, eu não venho pregar religião. Eu venho pregar salvação. Eu venho pregar salvação dentro da palavra. Sem obediência não tem salvação, igreja. Eu vou repetir mais uma vez. Eu posso passar 100 anos dentro de uma igreja. Se eu não obedecer a palavra, esses 100 anos vão ser em vãos. Eu posso passar 100 anos da minha vida vindo todo dia para a igreja. Se não houver conversão, esses 100 anos vai ser em vão. Eu vou passar a minha vida dentro da igreja e a eternidade no inferno. Porque não houve a conversão na minha vida. Eu ouvi uma frase esses dias que eu gostei muito dela. Que ela se dizia: que graça é essa que vocês vivem, cristão? Essa graça que salva, mas não te transforma. Que graça é essa que estamos vivendo? Ela só vai nos salvar. Ela não serve para nos transformar. Ela não serve para mostrarmos que somos o sal da terra e a luz do mundo. Ela não serve para mostrarmos que somos testemunhas na terra. Glorificado seja o nome do nosso Deus, igreja. Só Ele é Deus. Só Ele é digno de honra, glórias, adorações e louvor. Eu amo esse Deus de tal maneira, igreja, que eu choro. Eu choro quando eu reconheço que eu fiz um errado. Mas sabe quando é que eu reconheço quando eu faço errado? Quando o papai dá uma chicotada. Quando ele me dá uma chicotada assim, eu digo: meu Deus, eu errei. Eu errei, pai, me perdoa. Me perdoa, e eu já começo. Começo a chorar na presença do pai. Gideão decidiu derrubar aquele altar à noite, por medo daquele povo. Onde a palavra do nosso Deus diz, nos ensina, que não devemos temer o homem. O homem, ele tem até o poder de matar a carne. Mas devemos temer aquele que tem o poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Vamos temer o Deus de Israel, o soberano, o Criador dos céus e da terra. O nosso Criador, aquele que o seu fôlego está dentro de nós. Gideão temeu, mas nós não devemos temer o homem, igreja. Igreja, mais lá na frente, eu falei para minha esposa que eu não sabia como eu ia pregar, conseguir pregar hoje em meia hora. É muito difícil, porque na Deus e Amor é acostumado 1 hora e pouco. Então o tempo ia ser um pouco escasso. Mas vamos fazer uma resumida, igreja. Eu vou fazer uma resumida plena do que está acontecendo hoje. Gideão, ele, quando tocou a buzina, ele chamou, se convocou, colocou-se diante dele 32 mil homens. Viu aquele povo todo, ele disse: é Gideão, é gente demais. É gente demais. Se eu entregar os midianitas na mão de vocês, vão dizer que foi pelas suas próprias forças. Isso o nosso Deus quer dizer que Ele não anda buscando multidões. O nosso Deus, Ele não anda buscando multidões, Ele anda buscando um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O nosso Deus, Ele não anda atrás de status, mas Ele não divide a sua glória com ninguém. Gideão, passa no arraial uma voz: quem for covarde e medroso, volte. Quantos voltaram, igreja? 22 mil. 22 mil homens voltaram. De 32 mil só ficaram 10, igreja. Sabe o que o nosso Deus quer nos dizer através da sua palavra? Que no momento que a trombeta tocar, só vão ficar 1% do povo que hoje está dentro da igreja. É abaixo de 1%, sabe por quê, igreja? Porque quando ele disse a Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Leva lá no rio, desce no rio. Vamos provar aquele povo. Sabe o que é que o nosso Deus quer nos dizer? Que Ele nos prova todos os dias. Ele nos prova todos os dias porque Ele está criando um exército para lutar naquele grande dia. O nosso Deus, Ele está criando um exército. Eu e você não pode ser covarde, não pode ser medroso. Quando Ele levou o povo na beira do rio para beber, e Ele usou de estratégia,
Ele queria saber qual daquele povo era vigilante. Nós precisamos ser vigilantes, igreja, porque Satanás ele está aí ao nosso derredor. Satanás ele está ao nosso derredor como um leão querendo tragar. E aquele que não estiver vigilante, que não estiver em oração, que não estiver em jejum e não estiver em palavra, Satanás vai derrubar. Uma certa feita, igreja, eu estava em um culto. Quando eu fechei o olho, eu vi um machado sobre uma árvore. E eu questionei com Deus e disse: Senhor, o que significa isso? Ele disse: filho, o machado está colocado à raiz das árvores. Aquela árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Nós estamos vivendo essa época, igreja. Nós estamos vivendo esse tempo. Aquele que não der fruto na obra do Pai, ele será lançado no fogo. Porque o papai não quer ninguém sentado em um banco, simplesmente olhando para a cara do pastor, do pregador, e não sei a diferença. O papai não quer ninguém, igreja, sentado em um banco, onde quando ele sai ali fora, ninguém sabe se ele é cristão ou se ele é mundano. O nosso Deus, ele quer povo diferente, ele quer povo lavado. O nosso Deus, ele quer um povo transformado. Daqueles 10.000 ficaram 300. Sabe o que significa isso, igreja? A minha alegria hoje foi em ver pouca gente dentro da igreja. Sabe por quê? Se a gente for calcular 1% de 32.000, não dá 300. Eram 0,5% aqueles 300. O nosso Deus está querendo nos dizer essa noite que o 0,5% que está dentro da igreja é o povo que ele vai cuidar, é o povo que ele vai transformar, é o povo que ele vai libertar, é o povo que ele vai agir na vida dele, para que saibam que existe Deus em Israel. Esse 1% que está aqui essa noite, menos de 1%, igreja. Porque nós temos hoje menos de 1% dentro da igreja, dos membros da igreja. Eu já vi essa igreja cheia que eu não sabia que tinha tanta gente. Tinha irmãos que eu nunca tinha visto. Com mais de 3 meses que eu estava aqui. Hoje eu acredito que não tenha 1% do povo da igreja. E eu entendi o porquê que o meu Deus me trouxe a mensagem de Gideão. Porque da mesma maneira que ele venceu uma guerra com os 300, o meu Deus está dizendo essa noite: eu vencerei com 1% que tem dentro da igreja. É com esse 1% que está dentro da igreja que eu vencerei. É com esse 1% que está dentro da igreja que eu contarei. É com esse 1% que está dentro da igreja que nós vamos vencer a guerra contra Satanás. E o Senhor ainda mandou dizer: filho meu, fala para o meu povo, Satanás não está de brincadeira. Enquanto tem muitos cristãos na frente do WhatsApp, do Facebook e de televisão, os adeptos de Satanás estão trabalhando nas madrugadas. Os adeptos de Satanás não param. Sabe quando foi que eu vim perceber isso, igreja? Quando eu fui trabalhar ali no viaduto de Sobradinho. Todo dia que eu chegava, todo dia que eu atravessava a pista tinha um prato. Todo dia que eu atravessava a pista tinha um prato. E ali tinha vela preta, ali tinha vela vermelha, tinha vela branca, tinha sangue, tinha farinha, tinha tudo que Satanás gosta, só imundície. Sabe o que o meu Deus me disse através daquilo lá? Você sabe por quê, filho? Que eles fazem aqui? E eu questionei, por quê, pai? Aí o Senhor vai e me disse: você já percebeu também que todos os dias tem acidente na estrada? Satanás está tragando almas. E o povo, o mundo, está achando o mais natural do mundo. Não é natural. É porque Satanás, da mesma maneira que o nosso Deus está preparando um exército, Satanás está preparando o dele. Igreja, não vamos deixar que a palavra do nosso Deus, pelo menos essa, onde diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, se cumpra em nossas vidas. Não vamos deixar, igreja. Vamos buscar. Hoje, igreja, para poder estar aqui, eu disse: eu não vou mexer em nada, nem celular, a não ser para atender ele.
a não ser para atender a minha esposa. Pegar o celular somente para olhar a hora, sabe por quê? Nós precisamos fazer sacrifícios, sacrificar a nós mesmos, se nós quisermos morar no céu. Aquilo que tu gosta de fazer diariamente, para com ele. Um tempinho, diz: Pai, esse tempinho aqui eu vou tirar para o Senhor. E aí vamos ver a diferença nas nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele fica feliz demais quando vê um dos seus servos se prostrar diante dele. Sabe quando Ele diz que a alegria dele é a nossa força? Porque é quando estamos fortes, é quando estamos orando, é quando estamos jejuando, é quando estamos fazendo a vontade do Senhor, e Ele está alegre demais. Eu já vi muitos e muitos cristãos querer se comparar com Jó. Agora eu digo com toda certeza, igreja, nenhum de nós é digno de ser comparado com Jó. Se nós for ler a Bíblia de capa a capa, é o único homem que nós vamos ver o nosso Deus elogiar. Ele é íntegro. Jó é o único que nós vamos ver Deus elogiar. Homem íntegro, que até pelos seus filhos ele fazia sacrifício. Nós não somos nem dignos de ser comparado com Jó. Se a tua luta veio, se o teu vale veio, você pode ter certeza. Está lá no 1º capítulo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Quando nós fazemos o mal aos olhos do nosso Deus, Ele nos deixa no vale, Ele nos coloca nas mãos dos midianitas da atualidade. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e passo o microfone para o pastor.